Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Importação de lácteos teve nova queda no mês de setembro. JBS volta às compras de boi gordo lá no Mato Grosso do Sul, mas o mercado do boi continua especulado. Sai o novo acordo da JBS com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul e também com o governo do estado. Jairo Machado, pecuarista, fala sobre mercado pecuário. Governo prepara centralização do sistema de inspeção animal. Incêndio na Chapada dos Veadeiros é criminoso. O agronegócio está começando. A importação de lácteos teve uma nova queda no mês de setembro, segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. No mês de setembro, o Brasil importou 10,4 mil toneladas. Na comparação com agosto, o volume caiu 22,8%. E esses gastos caíram na mesma proporção, quase 29%, totalizando 33 milhões de dólares. E o produto mais importado foi o leite em pó. Do total foram 5.500 toneladas e que somaram 17 milhões de dólares. Os maiores fornecedores em valor foram Argentina, com 55%, Uruguai, 22% e Nova Zelândia, 5,4%. No acumulado de janeiro a setembro de 2017, o volume importado foi 24% menor na comparação com o igual período do ano passado. Na parcial de outubro até a terceira semana, a média diária foi de 1.400.000 dólares em gastos com importações de lácteos, frente aos 2.800.000 dólares por dia em outubro do ano passado, uma queda de 48%. Com a suspensão temporária das compras de leite em pó vindo do Uruguai, o volume poderá ser ainda menor neste ano. Apesar do anúncio da volta às compras dos frigoríficos do JBS em Mato Grosso do Sul, o mercado do boi continua especulado. Os compradores abriram a última terça-feira, dia 24, oferecendo preços abaixo da referência vigente no mercado e, consequentemente, nada compraram. Estão apalpando o mercado. Em São Paulo, por exemplo, as programações de abate atendem em torno de 5 dias. Com a demanda nada animadora, a procura por boiadas ainda está estável. Mesmo com o feriado agora de finados, que vai ser na próxima semana, os frigoríficos aparentemente não estão preocupados em ter carne para um esperado momento de demanda. O novo acordo da JBS com a Assembleia Legislativa lá do Mato Grosso do Sul e também com o governo do estado, que foi assinado na última terça-feira, dia 24, suspende por 120 dias a ação movida contra a empresa. O prazo é para que uma nova auditoria seja feita nos débitos do grupo com a administração estadual. A empresa JBS contesta o valor de 730 milhões de reais que está sendo cobrado. Esse prazo é para que a Secretaria de Fazenda e a empresa apurem o valor devido. Se não houver o pagamento ou parcelamento seguindo os critérios legais, volta com a ação. O novo acordo deve garantir o emprego dos 15 mil funcionários diretos e 60 mil indiretos, além de manter as operações de abate normalmente. Em contrapartida aos compromissos da empresa, os deputados que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da JBS e a presidência da Casa de Leis concordaram em bloquear apenas 2 frigoríficos da empresa em Campo Grande e não 8 unidades no estado. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para alguns municípios, nós teremos chuvas isoladas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Já para outros municípios, tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios
produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 25 a mínima. Posse, 34 a máxima e 25 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 23 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 23 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 22 a mínima. Mineiros, 30 a máxima e 19 a mínima. E Rio Verde, 32 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Jairo Machado, pecuarista lá no Mato Grosso, vai falar sobre mercado pecuário. Governo prepara a centralização do sistema de inspeção animal. Incêndio na Chapada dos Veadeiros é criminoso. Nós voltamos já. Eu conversei com Jairo Machado. O Jairo, ele é melhorista da raça Nelore, é médico veterinário e ele vem conseguindo excelentes resultados. O Jairo Machado falou sobre o mercado da pecuária de corte. Confira. O mercado, para nós que trabalhamos com melhoramento genético, está muito otimista, porque as margens de lucro cada vez mais apertadas, então o pecuarista tem valorizado os plantéis que se dedicam ao melhoramento genético, porque o foco de todo o trabalho é o lucro dentro da pecuária. E quem trabalha com o foco em cima de procurando partos e abates precoces, a mais rendimento de carcaça nos animais, tem sido recompensado. O mercado tem valorizado isso, tem valorizado animais com avaliação, ou seja, os trabalhos sérios de todo o Brasil têm sido recompensados pelo mercado. Os seus animais têm apresentado um sucesso muito bom, né, Jairo? Graças a Deus, a gente tem colocado em nossos leilões apenas animais elite e superiores dentro do nosso programa de melhoramento genético. E esse é um dos motivos da recompra. Isso tem sido gratificante, a cada vez mais os usuários da nossa genética voltam a comprar. E principalmente os touros que a Veracruz tem em Central, hoje tem se destacado dentro das centrais de coleta de sêmen, principalmente no quesito vendas. Esse ano a gente teve um touro que foi premiado, foi um dos touros mais vendidos dentro da Alta Genetics, inclusive um touro que atingiu todos os objetivos, todo o foco da nossa seleção. Um animal aprovado para rendimento de carcaça projetado em 58% e também aprovado para eficiência alimentar, que é a nova seleção do mercado. É selecionar um animal eficiente de menor custo de produção, um animal que come pouco e ganha muito peso. Na sua visão, a pecuária de corte a partir desse ano, independente do que está acontecendo no país, você acredita que vai continuar subindo? O mundo demanda de alimento e toda a tecnologia que faz produzir alimento com menor custo, ela é bem-vinda. Então, os bons trabalhos, esses sempre terão reconhecimento do mercado. E eu acredito que o nosso setor, apesar de todas as dificuldades, falta de incentivo, impostos abusivos, é um mercado promissor, porque o mundo precisa do nosso setor a cada dia mais pelo crescimento da população. Jairo, qual é a característica principal do trabalho de melhoramento genético que você faz lá na Veracruz, lá no Mato Grosso? Olha, nós estamos justamente em busca do animal cifrado. Hoje nós temos uma avaliação interna nossa, um programa de melhoramento genético interno e um projeto de seleção interno em busca das características que a gente acha que vai dar mais lucro para o criador. Então nós temos hoje um índice que é focado em cima de desempenho do animal, em cima de rendimento de carcaça, espessura de gordura. E esses animais, eles são classificados com uma avaliação interna em elite, regular, regular e inferior. Elite, superior, regular e inferior. Esses animais elite e superiores são
eles são passados por uma avaliação visual de um técnico da BCZ, o Divino Humberto, e somente esses animais que têm o biotipo que a gente quer, que são animais de muita costela, pouca perna, ou seja, um biotipo mais funcional, mais produtivo, eles recebem essa cifra, que nada mais é do que uma marca a fogo na paleta do lado direito. Dentre esses animais identificados e não escolhidos, esses animais são mostrados, os machos mostrados para as centrais de coleta de sêmen, onde são tirados alguns que atendem melhor o mercado para coleta de sêmen, e as fêmeas são multiplicadas. E também a gente identifica os inferiores para que sejam eliminados do nosso rebanho. Hoje nós temos um trabalho em cima de precocidade. Somente as fêmeas que emprenham até os 17 meses ficam no nosso rebanho. Então a gente hoje já colhe frutos desse objetivo definido desde o início do nosso criatório. Hoje a gente tem um animal mais produtivo, com maior desempenho e que realmente dá mais lucratividade ao nosso cliente. E depois do intervalo, você vai ver que o governo prepara a centralização do sistema de inspeção animal. E o incêndio na Chapada dos Veadeiros é criminoso. Nós voltamos já. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, o DIPOA, disse que o decreto que o governo federal prepara para centralizar o sistema de inspeção animal em Brasília poderá ser publicado ainda nesta semana. A publicação vem sendo prometida há quase 3 meses pelo Ministério da Agricultura como parte de um pacote de medidas para melhorar a fiscalização agropecuária do país depois da Operação Carne Fraca deflagrada pela Polícia Federal em março, com foco em casos de corrupção entre fiscais agropecuários e funcionários de frigoríficos. Na prática, a medida centraliza na sede do Ministério da Agricultura em Brasília e todas as ordens de serviço de fiscalização federal para frigoríficos e outras fábricas de alimentos de origem animal, como laticínios, por exemplo, e com isso o DIPOA passará a ter controle sobre os fiscais que atuam nos frigoríficos. Hoje esse papel é das superintendências estaduais do Ministério, principais alvos da carne fraca. Entre as demais mudanças do sistema de fiscalização previstas pelo Ministério e que também ainda não saíram do papel, estão uma medida provisória ou projeto de lei para a criação de uma nova entidade fiscalizadora com autonomia financeira, orçamentária e administrativa. A medida vem sendo considerada uma tentativa de terceirização pelo Sindicato Nacional dos Auditores Federais Agropecuários, o ANFA Sindical, a criação de um fundo abastecido com a cobrança de taxas por serviços de defesa, como emissão de certificados sanitários e fitossanitários, exames de laboratório e registro de plantas industriais, e que teria um potencial para arrecadar aí cerca de R$ 1 bilhão por ano, também continua nos planos do governo. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo, agrônomo, gestor de empresas e perito ambiental. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom, Guido? Ótimo. Ô, Guido, antes de nós entrarmos no tema da nossa conversa de hoje, que é o incêndio lá na Chapada dos Veadeiros, eu gostaria de comentar sobre o rio Javaés, no Tocantins. Pode ser? Podemos falar sim. O rio Javaés circula nas redes sociais filmes e fotos do rio Javaés praticamente seco. E uma parte do rio Javaés uma parte destas águas do rio Javaés está sendo desviada para grandes fazendas onde existem pivôs. Mas o grande problema é que a vazão do Javaés, ela já vem diminuída há anos e nós vamos chegar no momento, e não demora muito tempo, nós vamos ver rios do porte do Javaés, Antônio, completamente secos. Pois é, eu quando recebi esse material, Guido, eu confesso para você, porque eu conheço o Javaés em várias localidades lá, em várias regiões, e o Javaés é um rio que abastece o rio Araguaia. E o que a gente observa é que o rio Javaés, basicamente,
morreu. Está sem Exato. vida, Guido. Isso é cruel. Isso é a imagem que nós estamos tendo do rio Javaés, basicamente morto, sem água. Eu não sou contra a retirada de água de um determinado rio para produzir alimentos. Só que a coisa tem que ser feita com critério, Guido, e nós não estamos tendo esse critério. Você concorda com isso? Concordo. E o grande problema, nós olhamos nestas fotos, nessas filmagens, a falta d'água. E a ictiofauna e os peixes acabaram. Para se refazer toda esta fauna aquática, demandarão anos, mas nós não temos nem água para refazer isso aí. Ô Guido, eu acho que nós já estamos dentro de um processo de degradação ambiental que basicamente, com a cabeça que nós temos dos nossos políticos, com a falta de fiscalização e também conscientização por parte da maioria dos produtores, eu acho que vai ser irreversível, não vai ser não, Guido? Antônio, é irreversível pelo seguinte, a pesquisa mostra que quando você devasta acima de 60% de um bioma, no caso do Cerrado, nós estamos chegando a 60%, esse bioma morreu. E no caso do Cerrado brasileiro, nós estamos próximos disso, então como você mesmo disse, concordo com você, é uma situação irreversível. É o caso que nós vamos falar agora no próximo bloco, sobre a Chapada dos Veadeiros. Colocaram fogo porque muita gente ali não gostou de ter aumentado a área dessa reserva ambiental. Ô Guido, vamos voltar já já para falar sobre o incêndio, tá? Sim. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Guido Juliano Martins Araújo e agora nós vamos falar sobre esse incêndio criminoso lá na Chapada dos Veadeiros. O Cerrado, ele precisa ser queimado, mas não dessa maneira. É isso mesmo, né, Guido? Exatamente. No caso da Chapada dos Veadeiros, a Polícia Federal já está investigando, mas há indicativos, há testemunhos de moradores antigos da região que o fogo surgiu em vários pontos e testemunhas mostram que levaram gasolina para que isso acontecesse. Então, o desastre na Chapada dos Veadeiros talvez seja o maior em toda a história da Chapada. É bom que nós falemos do tamanho desta área. É uma área de em torno de 2 milhões de hectares. Se 25% da Chapada dos Veadeiros, área contínua, foi queimada, nós estamos falando de 500 mil hectares. Então, toda aquela fauna fica comprometida, a flora fica com problemas também. Guido, isso não é nem considerado crime, na minha visão. Isso daí é um genocídio florestal, Guido. Exatamente. Porque não pode passar na cabeça de uma pessoa fazer um negócio desse. Ele não tem ideia do estrago que ele está fazendo. Ou as pessoas fizeram. Agora, Guido, os nossos governos também têm que tomar um pouco de jeito, não tem não, Guido? Porque todo mundo sabe que tira água de rio, que estão abastecendo pivôs e mais pivôs, Guido. Não pode acontecer isso aí. Antônio, no caso dos rios, no caso da Chapada, existem a interferência positiva dos órgãos governamentais, ela é muito pequena. E no caso dos rios, existe uma complacência, uma leniência dos órgãos ambientais, autorizando a retirada do pouco que resta de água para alimentar pivôs. Antônio, existem propriedades rurais na bacia do rio Araguaia com 25 pivôs retirando a água do Araguaia. No caso da Chapada dos Veadeiros, o problema é muito sério. Pouquíssimos fiscais e aconteceu exatamente aquilo que se previa. Agora, o Cerrado, Guido, ele, por natureza, por ela mesmo, pela natureza, o Cerrado precisa passar, como diz assim, uma língua de fogo, né, Guido? Como se diz no meio rural, né? Exatamente. Mas não da forma que está sendo feito na Chapada, né? Exatamente. Estudos mostram que a amostra de carvão, datados de mais de 40 mil anos, que mostra
que indica que o Cerrado já sofria suas queimadas através de raios, mas eram queimadas pequenas por conta que os raios caem já no início do período chuvoso, a vegetação está úmida e há um aumento das chuvas e aquele fogo apagava. Mas o Cerrado, nessas proporções, ele é necessário para a sobrevivência de espécies da flora e da fauna do Cerrado, mas de maneira natural e não em grandes extensões como esta na Chapada dos Veadeiros. Ô Guido, se a população, de maneira geral, tanto do campo quanto da cidade, não tomar consciência, já falamos isso aqui, dentro de muito pouco tempo, mas muito pouco tempo mesmo, nós vamos estar bebendo água de esgoto. Pode ter certeza disso. Com certeza. E mais só para finalizar, Guido, a temperatura lá na Chapada dos Veadeiros, dependendo da região, chega às vezes a 600 graus centígrados no solo, nos primeiros 10 centímetros, matando tudo que tem ali, infelizmente. Exatamente. Esse é o grande problema. Guido, obrigado. À disposição. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Se você está procurando uma grande oportunidade, descubra um grande problema. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.